Boa tarde. A indústria no Amazonas tenta a recuperação em 2013. Novos projetos de implantação de fábricas aqui no Polo Industrial de Manaus também estão previstos. Por outro lado, em Brasília, já há um esforço concentrado da bancada amazonense para agilizar a tramitação da PEC, que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Para falar sobre esses assuntos, o convidado do Band Cidade em entrevista deste sábado é o superintendente da SUFRAMA, Dr. Tomás Nogueira. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui, na medida do possível, contribuir para o debate e o conhecimento dessa nossa realidade da Zona Franca e especialmente pelo que nós estamos trabalhando nesse instante junto com o governo do Estado, com a bancada federal, desses temas que você já abordou. Superintendente, 2013 promete ser um ano melhor para a indústria amazonense em relação a 2012? Nosso faturamento ficou um pouco abaixo em relação a 2011, se levarmos em consideração a taxa cambial do dólar. Bem, antes de nós falarmos sobre 2013, eu acho que quando levanta essa questão de 2012, é conveniente que a gente aprofunde um pouco o entendimento do que aconteceu em 2012. Antes de mais nada, eu sempre digo que nós temos de olhar o desempenho do Polo Industrial de Manaus não apenas por um indicador, mas por um conjunto de indicadores. E desse conjunto de indicadores, talvez o faturamento não seja o mais rico, o mais interessante. Por que eu digo isso? Ora, qualquer política de desenvolvimento tem um objetivo. E o primeiro objetivo é a criação de emprego. Nesse indicador, a média de 2012 ainda foi superior à média de 2011. Com todas as dificuldades enfrentadas. Com todas as dificuldades. Esse, digamos, é o primeiro indicador. O segundo indicador, a produção física do Polo Industrial de Manaus cresceu em 2012 em todos os segmentos, exceto um. Certo? Então, também é algo positivo. No indicador de faturamento, nós tivemos um crescimento no faturamento em reais e um decrescimento em dólar. Se nós considerarmos que o grosso da nossa produção é vendida no mercado interno, portanto, foi comprada em reais, a gente percebe que a utilização do dólar pode não ser a mais correta, ainda que tenha uma referência, digamos, mundial, principalmente em um ano onde o dólar teve uma variação cambial frente ao real muito forte, né? Então, isso aí diminui uns 15 pontos percentuais nessa variação. Então, isso é interessante. Ou seja, o faturamento, a redução do faturamento é um fator preocupante? Eu diria não. O quadro do ano passado foi, dos principais polos, nós crescemos todos, exceto o polo de duas rodas. Nós temos explicado exaustivamente que o problema do polo de duas rodas não é um problema, digamos, conjuntural da Zona Franca de Manaus. Seria dificuldade de crédito na praça? É a dificuldade de crédito. Então, só para você entender, ora, se esse é o problema, se este polo tivesse em qualquer outra parte do país, estaria com a mesma preocupação. Então, este é um problema de mercado. O mercado é que tem resolver esse problema. Quer dizer, os bancos travaram financiamentos, dificultaram os financiamentos de crédito e aí, com certeza, isso refletiu nas vendas e, por consequência, na produção. Na produção. Então, nós temos de buscar algumas soluções. No ano passado, nós trabalhamos junto ao mercado financeiro, mostramos o potencial que havia nesse segmento. Alguns bancos tradicionais com estrutura para isso retomaram no final do último semestre as suas operações, mas não ao mesmo nível que anteriormente. Nós tivemos uma melhoria no Banco Pan-Americano, que é um tradicional financiador, do Votorantim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mesmo Bradesco, mas ainda assim num volume muito menor do que eles utilizavam anteriormente. O reflexo não foi tão marcante aí como se esperava. Não foi na medida que nós esperávamos. Veja, a gente sempre diz que nenhum banco perdeu dinheiro por financiar moto, mas eles ganham mais dinheiro financiando outros bens. Então, como qualquer empresa, eles direcionam seus esforços para outros mercados. Eu creio que a utilização do consórcio é que vai resolver, né, a maior parte desse problema. Mas, de toda forma,
o desempenho dessas empresas ainda assim foi interessante, tá certo? Do ponto de vista de resultado, não do ponto de vista de produção. E eu tenho a confiança que em 2013 nós teremos um ano muito melhor. Por quê? Porque nós vamos continuar crescendo no eletroeletrônico, nós vamos continuar crescendo no polo de bens de informática. No polo de bens de informática, nós crescemos 26% do faturamento em real. E, na verdade, toda essa produção foi vendida no país. Então, nós tivemos um crescimento muito forte. Nós vamos continuar crescendo no polo relojoeiro e nós vamos crescer, ainda que discretamente, no polo de duas rodas sob o ano de 2013. Ora, se o único segmento que tinha recuado vai ter uma produção um pouco melhor do que o ano de 2012, significa que o ano de 2013 vai ser melhor como um todo em relação ao ano que passou. Eu sou muito confiante nisso. O otimismo não é um otimismo infundado, é um otimismo baseado nas informações que nós temos, no que nós trabalhamos, tá certo? Então, creio que nós estamos num ano que vamos ter um melhor resultado, sim, dentro do Polo Industrial de Manaus. Doutor, na última reunião do CAIS, foram aprovados cerca de 850 milhões de reais em investimentos, futuros investimentos. Dentro desses investimentos tem um grupo chinês que chega forte aqui no Polo Industrial de Manaus. Ian, deixa eu só lhe falar, esse é um ponto muito importante para nós percebermos o quão nós ainda somos competitivos, o quão nós podemos ainda expandir. O grupo Lenovo, a gente às vezes fala um grupo chinês e não tem noção do que tem por aí. O grupo Lenovo é o maior produtor de computadores do mundo. Ele comprou alguns anos atrás as operações da IBM nessa área, notebooks, nessa área de bens ao consumidor, tá certo? Então, quando ele se instala no Amazonas, quando ele se instala no Brasil e decide que as suas operações vão ser concentradas no Amazonas, mostra o grau de competitividade que nós temos. Mas, como você mesmo disse, não foi apenas esse grupo, né, um conjunto de 30 projetos, 800 milhões de investimento. Nós estamos atraindo a cada reunião do CAIS esse nível de investimento, no mínimo 30 empresas, seja expandindo, seja novas empresas. Mas mais do que isso, nós temos recebido todo dia novas empresas. Nós recebemos na semana que passou o Grupo Brother, que também quer se instalar. É japonês. O Grupo Brother é de origem japonesa, também trabalha na área de bens de informática, especialmente nos produtos que eles têm aqui, impressoras, câmeras. Então, isso é só um exemplo. Nós recebemos também grupos europeus, né, prospectando negócios aqui. Então, essa é uma situação que demonstra o vigor, a capacidade ainda de atrair investimentos que o modelo Zona Franca de Manaus tem. É necessário, no entanto, também dizer que nós estamos atentos para que façamos a discussão e a implementação do passo seguinte, da diversificação da economia do Estado, para que ela não seja dependente apenas do polo industrial de Manaus. O polo de biocosméticos estaria inserido dentro desse processo de diversificação? O polo de fármacos, o polo de biocosméticos, tem uma série de outras que passam pelo CBA, que passam pela economia natural, que passam pela utilização dos ativos da floresta, tá certo? De forma muito clara. As oportunidades não são pequenas. Nós temos ainda aí também a possibilidade de fruticulturas, tá certo? De utilização disso. Há uma possibilidade muito grande, então, da agroindústria a partir dos nossos produtos, sobre todos os aspectos. Nós já temos... Como é que estão esses projetos, doutor? Nós temos, por exemplo, uma produção de cítricos muito grande na área do Rio Preto, da Eva, tá certo? Nós temos produção de abacaxi. Nós temos que dar o passo seguinte, passar para a industrialização desses produtos, tá certo? Então, a Suframa está trabalhando com essas alternativas. Eu diria que nós temos aí querendo colocar um piloto sobre esses dois pontos que nós falamos e mostrar das possibilidades que se tem. Nós devemos estar participando com a CEPLAN, com o SEBRAE, com órgãos do Estado, por exemplo,
de uma exposição na China, onde trata exatamente da questão de produtos alimentares. Será quando? Agora, no mês de maio. Tá? Então, nós vamos estar levando para lá a questão do pescado, né, da industrialização do pescado. Veja, eles estão interessados também a banana, o chip, a banana chip, tá certo? Há uma série de produtos que nós podemos trabalhar que não se atém aos polos clássicos de relojoeiro, eletroeletrônico, buscando essa diversificação. Um outro viés dessa diversificação, muito claramente, passa pela capacitação, pela formação, pelo desenvolvimento, da inovação, tá certo? E também por novas tecnologias. A gente já falou até um pouquinho demais da hipótese, por exemplo, do curauá, que é um produto do qual é extraído algumas fibra soluções. Industrial. Além da fibra industrial, você pode fazer com polipropileno um plástico industrial, que pode trabalhar com televisão, na televisão, no teu celular, no aparelho de ar-condicionado. Então, é um potencial. É um potencial muito grande. Nós temos de buscar aproveitar o bom momento. Nós estamos, sim, no bom momento para construir as nossas alternativas. Existem dificuldades, existem sombras, existem preocupações, existem, mas somos no bom momento. Se a gente olha de novo países como França, como Itália e Espanha, que tem uma taxa de desemprego de 26%, a Itália, de jovens de 20 a 35 anos, isso sobe para 32%, tá certo? Então, nós estamos ainda num bom momento. Nós não precisamos chegar lá, nós não precisamos ter problemas. Nós temos de ter a capacidade de, nesse estágio, construir as nossas alternativas para que nós não venhamos a ter problema. E nós temos N alternativas. Eu gostaria de falar mais sobre esse aproveitamento da biodiversidade da Amazônia e como a Suframa está tratando esse tema, mas logo depois do intervalo. Nós voltamos já, não saia daí.